Glória a Deus. Um excelente domingo para você. Esperamos que esse estudo ele edifique a sua vida, porque esse tema ele já tem edificado demais a minha vida. Não foi à toa que o pastor Rogério pediu que eu ministrasse sobre o tema de oração, que é o que nós vamos falar hoje. Então, que realmente nós todos sejamos grandemente edificados, estudando o assunto. Antes da gente entrar propriamente no estudo, algumas coisas aqui eu queria deixar para você. Daqui a pouco, às 11 horas, não esqueça, nós teremos a EBD Kids. Não deixe de incentivar o seu filho a assistir a EBD Kids. É saúde para ele. Avô, avó, pai, mãe, tio, tia. Chame o seu sobrinho, o seu neto, o seu filho. Veja lá se ele realmente está assistindo. Amém? Ensina a criança no caminho que deve andar. E ela não vai se desviar dele. Mesmo se no futuro houver algum problema, ela vai se lembrar de todo o ensinamento que ela recebeu e que você foi parte disso. Você foi incentivador disso. Então, 11 horas, EBD Kids, não perca. Uma outra coisa importante, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Não se esqueça. Amém? Isso contribui para o crescimento do reino de Deus. É a palavra de Deus, é o estudo sobre a palavra, é isso que está sendo divulgado. Então não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Amém? Contamos com vocês. Glória a Deus. Uma outra coisa que eu acho importante falar é que o nosso material de estudo, que serve de base para esse estudo das disciplinas espirituais, teve a colaboração do nosso amado pastor Ednei Farnella, conhecido nosso. Ele gentilmente está compartilhando esse material que está servindo de apoio para a gente estudar. Então, agradeço aí publicamente pela gentileza, pela preocupação em compartilhar as coisas de Deus. Irmãos, compartilham as coisas de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. E ainda antes da gente estudar, entrar propriamente no tema, você já sabe, porque eu já falei aqui, já me adiantei, nós vamos falar sobre oração. E é preciso falar de algo interessante, duas coisas interessantes. A primeira, durante a semana, eu conversava com um dos nossos irmãos da nossa igreja, e ele falava para mim das experiências que ele teve com oração durante um determinado período, que eu não sei te dizer agora exatamente quando isso aconteceu. Mas o detalhe interessante que chamou a atenção dele é que durante um certo período, sempre pela madrugada, nos mesmos horários, ele despertava. Só que ele não colocava despertador. Ele despertava espontaneamente. E aí, quando ele ia ver o horário da madrugada que ele tinha acordado, ele passou a observar: eu estou acordando sempre no mesmo horário. Tem alguma coisa diferente acontecendo aí, realmente. O que nós entendemos, né? E o que ele entende também, é que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, estava despertando esse irmão, né? Filho, acorda aí, vamos conversar, vamos orar, te faz bem, é saúde para você. Vamos entrar num diálogo. Que coisa maravilhosa. Então, eu queria compartilhar isso aí também com você. E, finalmente, queria dizer para você que durante esse período de isolamento social,
aconteceu algo diferente na minha vida com relação à oração. Eu tinha um livro lá na minha casa, na prateleira. O livro é esse daqui, ó. Crescendo em Oração. Um verdadeiro guia para conversar com Deus. O autor do livro é Mike Bickle. Dá uma olhada aí. É fácil você localizar esse livro aqui lá no Google, lá na internet, tá? Crescendo em Oração. Esse livro aqui, minha esposa ganhou ele de aniversário há uns 3 anos atrás. Esse livro ficou lá na prateleira. Durante esse período de isolamento, eu já tinha notado em mim uma necessidade de ganhar alguma coisa diante do Senhor em termos de oração. Foi uma necessidade que surgiu, e eu não sei por que surgiu, mas eu visualizei ali, eu preciso me aprofundar em oração. Então, vendo que eu tinha esse material, eu comecei a folhear. E ali foi notório para mim perceber que, na verdade, isso foi uma porta aberta, né? Foi uma porta que Deus abriu para mim em matéria de desenvolvimento de relacionamento com Deus, diálogo com Deus, porque é isso que a gente vai ver hoje aqui estudando oração, disciplina espiritual. Oração é desenvolver relacionamento. Oração é diálogo com Deus. Eu quero compartilhar alguma coisa desse livro com você hoje. Amém? Quero compartilhar com você. Então, dito isso, vamos entrar propriamente no nosso estudo. O que acontece? Alguns irmãos, quando eles se reúnem, eles costumam a perguntar uns para os outros: em que nós cremos mesmo? E aí eles vão falando quais são os fundamentos da fé que eles confessam. É como se eles estivessem sempre lembrando: em que nós cremos mesmo? Então, esse primeiro painel é como se a gente estivesse iniciando esse estudo, fazendo a seguinte pergunta: o que nós estamos estudando mesmo? O que nós estamos estudando já há 3 domingos, hoje é o 4º. Olha, dá uma olhada aí para você relembrar. Nós estamos estudando disciplinas espirituais. Nós vamos estudar 12 disciplinas espirituais. O autor, Richard Foster, na obra Celebração da Disciplina, as divide em 3 grupos. Disciplinas interiores. Pastor Rogério falou no domingo passado sobre meditação. Bênção pura. Já tinha falado sobre a introdução, que foi dividida em 2 domingos. 3º domingo, semana passada, meditação, hoje, oração. Então vamos lá. Estamos nas disciplinas interiores. Meditação, semana passada, hoje oração. Na sequência, jejum e estudo. Depois, disciplinas exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviço. Disciplinas comunitárias para fechar: confissão, adoração, orientação e celebração. São 12 disciplinas espirituais. E uma observação que eu faço para você é a seguinte: essas disciplinas, embora elas vão ser estudadas passo a passo, domingo a domingo, de forma separada, na verdade, isso tudo são peças de uma engrenagem que funciona junto. A ideia é que, ao fim desse estudo, a gente possa ter uma engrenagem na nossa vida espiritual, de tal maneira que essas disciplinas, sejam elas interiores, exteriores e comunitárias, elas funcionem todas ao mesmo tempo, no corpo de Cristo, entre os irmãos e individualmente também. A gente quer chegar a esse ponto, ao fim desse estudo. Então é isso que nós temos estudado. Não esqueça de assistir mais de uma vez, né?
anotar os textos. Anote os textos. Não dá tempo de você fazer isso numa ministração só. É preciso você rever. Quando você rever, na primeira vez você presta atenção. Na segunda você já dá umas paradas, anota os textos, vai lá na Bíblia, vê os textos que fazem referência como complemento ao estudo que está sendo ministrado. Assim a gente vai chegar no final tremendamente fortalecido e edificado no estudo dessas disciplinas espirituais. Então vamos lá, hoje é oração, é o segundo tema, é a segunda parte, né, desse tema. Pode passar aí o próximo slide. O que é a disciplina da oração? Qual o seu propósito? Olha, a disciplina da oração talvez seja a mais simples de ser praticada. No entanto, ela não vem acompanhada do glamour dos holofotes, e por isso ela perde cada vez mais interessados. Essa é uma das disciplinas mais importantes da vida e da caminhada de um cristão. É verdade, observa bem que a gente faz muitas lives sobre várias temáticas diferentes, né? Mas não é muito comum a gente fazer lives hoje em dia mostrando pessoas de joelho, em silêncio, orando. Isso não é muito comum. Na verdade, o nosso tempo de oração, ele não tem glamour, a palavra que foi usada ali no estudo, né? Não tem glamour dos holofotes. Então, parece que cada vez perde mais interessados. Porém, a nossa vida de oração é uma das disciplinas mais importantes da nossa vida, da nossa caminhada. Eu trago para você também, como exemplo, esse livro aqui, ó. Heróis da Fé. Esse autor, Orlando Boyer, foi um pastor americano pentecostal que morou em Pernambuco, evangelizou no Ceará. Ele fala sobre os heróis da fé. São homens de Deus que alcançaram fatos impensáveis. E tem tudo a ver com a vida de oração que eles tiveram. Claro que tem. Tem tudo a ver. Vou ler para você aqui a apresentação que está no livro. A apresentação fala sobre um desses heróis da fé, Jonathan Edwards. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Vamos lá, a apresentação do livro diz assim: visitei o velho templo de Nova Inglaterra, onde Jonathan Edwards pregou o comovente sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, você encontra na internet. Se você quiser um dia ver esse sermão, você consegue na internet esse sermão. Jonathan Edwards segurava o manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver-lhe o rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado nesse sermão. Um homem correu para a frente, clamando: Senhor Edwards, tenha compaixão. Outros se agarraram aos bancos, pensando que iam cair no inferno. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem, pensando que o juízo final havia chegado. O poder daquele sermão não cessa de operar no mundo inteiro. Mas convém saber algo mais da parte da história geralmente suprimida. E imediatamente antes desse sermão, por 3 dias, Edwards não se alimentara. Ele estava praticando uma outra das disciplinas, jejum. Não se alimentara. Durante 3 noites não dormira. Ele estava rogando a Deus sem cessar. Ou seja, ele estava praticando exaustivamente, incansavelmente, oração, uma das disciplinas. E ele dizia: dá-me a Nova Inglaterra,
Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que o Jonathan Edwards tinha um semblante de quem tinha, por algum tempo, olhado o rosto de Deus. Ou seja, antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção de pecado, de arrependimento, caiu sobre o auditório. Então você vê, é um livro que eu recomendo para você ler, Heróis da Fé. É um livro que vai te edificar. São pessoas que tiveram na vida de oração um grande exemplo de atuação ministerial. Não só de atuação ministerial, mas de integridade com Deus, por causa do desenvolvimento da vida de relacionamento e de diálogo, de proximidade com Deus. Então eu trouxe para você aqui 2 livros que eu te recomendo ali: Heróis da Fé, Orlando Boyer, e Crescendo em Oração, Mike Bickle. Eu não falei quem é o Mike Bickle, mas ele é o líder ministerial da Casa Internacional de Oração. É um ministério de intercessão que já há mais de 20 anos intercede 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem cessar. É uma equipe de milhares de pessoas. O Mike Bickle é o líder, é quem iniciou esse trabalho. Ele lidera essa equipe. Então são 2 livros que eu recomendo que você leia. Vai te edificar demais nessa disciplina que nós estamos estudando hoje, oração. Vamos lá. Passo próximo. No próximo painel nós temos aí, nós podemos comparar uma pessoa que tem vida de oração com um iceberg. Por quê? Porque você sabe como é o iceberg. O iceberg, ele tem uma grande parte dele debaixo da superfície. Aliás, a maior parte do iceberg é debaixo da água, e uma parte menor fica acima da superfície, fica visível. E o que o estudo está nos dizendo é o seguinte: nós podemos comparar uma pessoa que tem a vida de oração com um iceberg. Por quê? Porque a porção da sua vida de intimidade com Deus que é compartilhada, que é partilhada com os outros, que é visível, é infinitamente menor do que a porção que não fica exposta. Ou seja, uma vida de oração muito sólida, muito desenvolvida, um relacionamento muito aprimorado com Deus, ele tem grande parte do nosso tempo que é só nós e Deus. Não tem mais ninguém compartilhando. Mas aquilo que a gente vai compartilhar, que é resultado dessa vida de oração, é como se fosse a ponta do iceberg, é a menor parte. Então veja que para que a menor parte de nós seja visível para alguém, é preciso que a maior parte, que ninguém está vendo, esteja em constante relacionamento com Deus, num diálogo aberto, constante e em crescimento com Deus. É isso que está escrito aí. Podemos passar. Definição e conceito para oração. O estudo propõe para a gente o seguinte: para o dicionário Michaelis, orar é fazer uma prece, rogar humildemente, dirigir uma fala à divindade. Definição lá do dicionário. E teologicamente, o ato de orar é fundamentado no que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Então veja, oração tem tudo a ver com diálogo aberto com Deus, relacionamento do homem com Deus. Oração associa a oração a diálogo e relacionamento com Deus. Por meio da oração, o crente estabelece e desenvolve um relacionamento mais profundo de dependência e submissão com o seu Senhor. Claro, você viu lá na meditação na semana passada, você ouve a voz de Deus, né? Repito para você, essas disciplinas, elas não se excluem, muito pelo contrário,
elas funcionam como uma engrenagem. Então, vamos lá. Vamos seguir. Pode passar o próximo. Ainda dentro de definição e conceito. A vida de oração é composta de momentos de dedicação a Deus. Temos a necessidade de orar em todo o tempo. Perseverai na oração. Está lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, na primeira parte. Mas, em sequência, a Bíblia vai dizer, velando com ações de graças. Então aqui, cabe uma observação importante para a gente. Seja qual for o tipo de oração que a gente fizer, porque você sabe que a oração, ela pode ser, por exemplo, intercessória. O que é uma oração intercessória? Oração intercessória é aquela em que a gente faz uma petição em direção a algo ou em direção a alguém. É uma oração intercessória, né? Mas a oração devocional, por exemplo, é uma oração de fortalecimento pessoal, onde estão incluídas também os nossos pedidos pessoais, as nossas petições pessoais. Essa é a oração devocional. Mas independentemente de que tipo de oração que a gente fizer, sejam elas intercedendo por algum motivo ou por alguém, ou orando para a gente receber fortalecimento interior, que são os devocionais, independentemente disso, a gente deve perseverar na oração, mas dando graças o tempo todo, velando com ações de graças. A gente sempre deve ter nas nossas orações, independentemente do motivo, nos nossos lábios, uma expressão de louvor, uma expressão de gratidão, agradecendo a Deus. Paulo achava isso muito importante. Ele vai dizer também lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, assim: orai sem cessar. Lembram desse texto? Orai sem cessar. Em sequência, ele diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus em Cristo Jesus é que a gente nunca deixe de orar, nunca saia de um relacionamento produtivo com Deus, e tenha sempre nos nossos lábios palavras de reconhecimento, palavras de gratidão a Deus. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, para você e para mim. A oração é um hábito, continuando ali, ó. A oração é um hábito. É a verdade prática do exercício da disciplina. Não é isso? Estamos estudando oração como uma das disciplinas interiores. Então a oração é um hábito, é a verdadeira prática do exercício da disciplina, pois exige tempo. A oração molda a minha mente, a mente de Cristo. Ela é insubstituível na vida de todo cristão. Olha só que interessante. O estudo diz assim: a oração é um hábito, é a verdadeira prática do exercício da disciplina, pois exige tempo. Aqui eu quero destacar duas coisas para você. A oração, enquanto disciplina, ela exige tempo, num primeiro aspecto, por quê? Porque existem coisas pelas quais a gente vai orar, e essas coisas, elas não vão ter uma resposta de Deus de imediato. Já percebeu isso? Percebe isso? Elas não têm uma resposta imediata de Deus. Então, é como se Deus estivesse nos atraindo para que esse relacionamento seja aprimorado, para que a gente nunca deixe de procurá-lo, de buscá-lo, para que a gente nunca desista de orar por aquele motivo. Então, em certos aspectos, a oração, ela exige tempo, até que a resposta de Deus chegue até nós. Mas também, a oração exige tempo no segundo aspecto. Qual seria esse segundo aspecto? Esse eu vou dizer para você, que o nosso amigo, escritor, o líder lá da Casa Internacional de Oração,
compartilhou comigo aqui nesse livro. Achei fantástico e quero compartilhar com você também. Exige tempo em que sentido também? No seguinte aspecto: se você ora 5, 10, 15 minutos por dia, e se isso acontece com você hoje, não fique preocupado nem envergonhado, porque eu acho que a maioria dos cristãos na sociedade que a gente vive hoje deve separar algo em torno disso por dia para orar. 5, 10, 15 minutos. Mas olha o que acontece. Em 5, 10, 15 minutos, a grande verdade, minha irmã, meu irmão, é que a oração não pega fogo ainda. A oração não aquece em 5, 10, 15 minutos. Então, sabe, é como se ficasse um gostinho de que faltou alguma coisa, faltou algum tempero. Mas o que eu tenho aprendido e quero compartilhar com você é o seguinte: quando você ora num determinado tempo, onde você vai dar oportunidade do seu coração se aquecer, aí você vai notar toda a diferença que vai fazer na sua oração. Porque quando você está orando 5, 10, 15, ainda não, 20, ainda não, 30, 40 minutos, teu coração pegou fogo. É assim. É isso que eu tenho aprendido. Antes eu orava também, meu irmão, 5, 10, 15. Orava também. Não dava tempo do coração esquentar, não. Mas quando você separa tempo de qualidade com Deus, para dialogar com Deus, para se relacionar com Deus, para que a oração ela tenha uma realidade espiritual nesse relacionamento que você está estabelecendo com Deus, você vai ver, em determinado momento do seu tempo de oração, o negócio vai pegar fogo. E normalmente não é com 10, 15, 20. O negócio começa a pegar fogo é com 30, 35, 40. Então, a oração é um hábito, é a verdadeira prática do exercício da disciplina, pois exige tempo. Não só o tempo de resposta de Deus, que a gente não sabe quando que Deus vai responder determinado tipo de oração, mas com relação ao tempo de qualidade, ao tempo de dedicação, ao tempo diário que a gente dispensa para a gente poder estabelecer esse contato, esse relacionamento com Deus. Então, o que eu tenho experimentado? Olha, nesse tempo de isolamento para cá, desde que eu comecei a meditar nessa porta aberta, que Deus abriu para mim, eu comecei a seguir os ensinamentos do livro do Mike Bickle, e eu comecei a ter um tempo de qualidade de oração completamente diferente. Hoje eu consigo orar 40, 45, 50, 60, 1h30. Hoje eu consigo orar sem que eu me torne repetitivo, sem que a oração se torne enfadonha. Por quê? Porque a gente vai orando, até pegar fogo. E aí você aprende, puxa, eu não sabia que orar dava tanto prazer. Eu não sabia que orar fazia com que o meu coração ficasse tão sensibilizado. É isso que eu tenho aprendido, meus irmãos. É por isso que eu estou compartilhando essas coisas com você. Estou te incentivando a dedicar um tempo de qualidade de oração com Deus. E estou indicando para você dois livros para te ajudar. Heróis da Fé, Crescendo em Oração. Vai te ajudar muito. Me ajudou, vai te ajudar também.
Então vamos lá. Preciso dizer uma coisa. Nem sempre você vai estar com disposição para orar. Mas ainda que você não esteja com disposição para orar, não leve isso em consideração. Apenas ore. Você sabe, com relação à leitura da palavra, que é preciso que a gente se nutra da palavra, é preciso que a gente leia a palavra. Mas é claro que nem sempre a gente está com disposição para ler a palavra. Mas mesmo assim, como é que a gente passa a ter disposição de ler a palavra? Lendo. Como é que a gente passa a ter disposição de orar? Orando. Tem um certo pastor, um amado pastor, que perguntaram para ele: pastor, como é que eu faço para orar em línguas? Resposta dele: falando. É isso aí. Como é que eu faço para orar mais? Orando mais. Acho que mais claro do que isso não existe. Eu vou orar mais quando eu passar a orar mais, porque eu vou ganhar realidade espiritual. Minhas emoções vão ser sensibilizadas. Eu vou pegar gosto pela coisa. Mas eu repito para você, orando pouco tempo por dia, não dá para aquecer. A oração acaba ficando desinteressante. Entendeu? A oração acaba ficando desinteressante, se não pegar fogo. Por isso que a gente tem que deixar aquecer, perceber, sentir a presença do Espírito Santo trabalhando no nosso ser interior, no nosso espírito, na nossa alma, nossa mente e as nossas emoções completamente voltadas para aquele momento de diálogo e relacionamento com Deus. Isso vai despertar interesse. Com isso, a gente vai agregando mais tempo de oração. Do contrário, a coisa fica desinteressante. E aquilo que é desinteressante, você acaba achando que é supérfluo, não precisa. Então, quero compartilhar com você. Se você entrar num relacionamento, num diálogo com Deus, numa vida de oração, com tempo de qualidade, você vai ver que você não vai mais voltar atrás, porque você já experimentou algo novo na sua vida, com relação a relacionamento com Deus. Você vai querer, no mínimo, manter aquele padrão. É por isso que eu li aqui com você, na apresentação do livro do Orlando Boyer, Heróis da Fé, que o Jonathan Edwards ficou 3 dias orando. Ele não ficou 3 dias orando pela primeira vez. Não. Ele orava constantemente e, conforme ele ia sendo aquecido, o tempo para ele ia passando ali na oração e ele não estava se dando conta. A mente totalmente controlada pelo Espírito, o coração totalmente sensibilizado pelo Espírito. Então, vida de oração, relacionamento, diálogo. Vamos passar. Ainda dentro de definição e conceito, por meio dela nos aproximamos de Deus, compreendemos a sua vontade e clamamos para que essa vontade seja feita em nós. Quando nós oramos, estamos deixando o nosso eu de lado, para olhar sob a perspectiva de Deus. Claro, quando a gente entra nesse grau, nesse nível de relacionamento com Deus, a gente passa a ter a clareza espiritual que Deus tem e que Deus vai nos dando. A gente só vai saber isso se o diálogo for aberto, se a gente receber muita informação de Deus. Quando a gente tem um diálogo aberto com Deus, um relacionamento aberto com Deus, uma vida de oração com qualidade com Deus,
a gente vai tendo clareza da parte de Deus, sob a perspectiva de Deus, entendendo a vontade de Deus. Isso é claro. Portanto, a oração é uma necessidade. Todos devemos orar sempre. Exercitemo-nos na prática da oração, pois ela é de grande valor, e veremos o potencial divino que está à nossa disposição. Tem muita coisa de Deus para nós, quando o relacionamento e o diálogo, que podemos chamar a nossa vida de oração, ela estiver se aprimorando, a gente vai enxergar o que é isso, potencial divino que está à nossa disposição. Muita clareza da parte de Deus que vai vir para nós. Vamos seguir. Importância da oração. A oração muda aquele que ora. Ela não é obrigatória apenas para principiantes, mas também para cristãos maduros. É claro que os cristãos maduros não podem achar que o que eles já oraram já foi o suficiente. Pelo contrário, o que nós estamos estudando aqui sobre oração enquanto disciplina espiritual é que quanto mais nós orarmos, mais de Deus a gente vai enxergar, vai experimentar. E a oração muda aquele que ora. Imagina a seguinte situação: a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus habita em nós. Então nós temos alguém morando na nossa casa, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos alguém morando na nossa casa, mas o nosso tempo de oração com esse alguém é de 1 minuto, 2, 3 por dia, 4, 5, 10, quem sabe. Como que a gente consegue desenvolver um relacionamento saudável, claro, totalmente desvendado, sem obstáculo, sem obscuridade? Como é que a gente consegue desenvolver um relacionamento assim com alguém, se esse alguém habita na nossa casa 24 horas por dia, mas a gente só conversa com essa pessoa 1 minuto por dia e olhe lá? Fala a verdade. Você deve conhecer muito crente que só ora antes de dormir, mas o detalhe é que ele já ora dormindo antes de dormir. Então, amados, é claro que o relacionamento está prejudicado. O diálogo está truncado. Uma pessoa, Deus habita em nós, habita 24 horas por dia, mas a gente só troca palavras com Deus no final da noite, com sono, doido para dormir. Esse relacionamento está... A gente vai conhecer pouco de Deus, concorda? Então, se a gente entende que o nosso tempo de qualidade de oração é fundamental, a gente vai ver isso ser uma verdade, uma realidade. A oração muda aquele que ora. Quanto mais você se conscientizar da importância da oração, porque oração é diálogo e relacionamento, me permita repetir isso, porque de fato oração não é um monólogo. Na oração você não está falando sozinho. Na oração tem alguém te ouvindo, que é o Espírito Santo que habita em você. E ele vai ficar disponível para você o tempo que você quiser conversar com ele. Se você quiser orar 2 horas, você tem 2 horas de Espírito Santo para você, para falar com você. Se você quer orar 2 minutos, você tem 2 minutos de Espírito Santo para falar com você. Por isso que a oração muda aquele que ora. A oração não muda a opinião de Deus, mas a oração muda a nossa.
Nós somos mudados quando o nosso relacionamento com Deus, ele é da forma como Deus merece que seja, da forma como a gente precisa que seja. Vai mudar. Amém? Vamos passar. Ainda na importância da oração. Na oração eu recebo alimento, fortalecimento e me conscientizo do propósito de Deus para a minha vida. Oração é alimento. Oração é fortalecimento. Oração é consciência do que Deus tem para a minha vida. Quanto mais informação eu recebo de Deus a meu respeito, a respeito da minha igreja, a respeito dos meus irmãos, a respeito dos tempos proféticos, quanto mais eu recebo de Deus, mais alimento, mais fortalecimento e mais consciência. O texto de Hebreus 12:1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mais adiante, na próxima ministração sobre oração, porque essa é a primeira, no próximo domingo, a gente conclui com a segunda ministração sobre oração. Nós vamos ver, Jesus ele nos deixa um modelo de oração, onde ele fala sobre a nossa necessidade diária de alimento, de fortalecimento e de se conscientizar dos propósitos de Deus. Nós vamos ver isso na próxima ministração, o sermão que Jesus proferiu lá no Monte das Bem-aventuranças, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver isso na semana que vem. Então hoje, nós vamos finalizar essa primeira parte do estudo de oração. Para quem não pôde acompanhar no início, recomendo a leitura para você. Heróis da Fé, Orlando Boyer. Crescendo em Oração, Mike Bickle, tá? Recomendo para você, imperdível a leitura desses livros, tá bom? Daqui a pouquinho, EBD Kids, às 11 horas, vamos orar. Eterno Deus, que essas disciplinas, elas verdadeiramente façam com que esse corpo de Cristo, de forma coletiva, mas também cada uma das vidas que fazem parte desse corpo, de forma individual, elas possam receber todo esse ensino como uma engrenagem, e que haja muito crescimento no meio do teu povo, Pai. É a oração que nós fazemos, pedindo também que o Senhor nos abençoe na continuidade desse estudo, na próxima parte, na próxima semana, e abençoe todo o período de estudo sobre essas disciplinas. Assim, nós oramos, em nome de Jesus, amém. Um excelente domingo para você, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, EBD Kids, às 11 horas. A paz de Cristo Jesus.